Bom dia a todos. Eu sou Paulo Matheus, presidente da segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF. Estamos iniciando as nossas sessões da quinta-feira, 16 de julho de 2020, em dois períodos, pela manhã e à tarde. E é a última sessão, são as duas últimas sessões desse mês de julho, sessões virtuais. Eu cumprimento e nomino meus colegas de bancada, começando pelo meu substituto, o conselheiro Marco Rogério Borges. Bom dia, Marco. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas conselheiros. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Conselheiro Evandro Correia Dias, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Desejo uma excelente sessão. Obrigado. Conselheira Júlia Roberta Gouveia Sampaio. Bom dia a todos. Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Conselheira Paula Santos de Abreu, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, Regina. Bom dia a todos. Luciano, bom dia. Luciano Bernatti, conselheiro, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, equipe técnica. Cumprimento também a Tereza, que está nos dando suporte em Brasília, e vamos iniciar com o primeiro processo de pauta, é um processo que remanesceu da sessão de terça-feira, de minha relatoria. Esse processo, que é o item 45 da pauta, me parece, deixa eu me lembrar aqui. O item é exatamente isso aí. O item 45 é um paradigma e tem dois repetitivos, itens 46 e 47, mas o que eu vou relatar é o paradigma, o item 45, esse processo tem sustentação oral, e então eu vou fazer um breve relato, depois eu peço ao conselheiro Marco Rogério que disponibilize a sustentação oral, que vai ser feita pelo contribuinte, pela recorrente. Esse processo já está na minha base de dados. Você já conseguiu acessar? Qual o processo da pauta, Sigone, presidente? É o item 45. Ué, será que eu abri a pauta errada? Não, só não tem um número aqui, mas para mim é isso. Não, tá certo. 45, 46, 47. É a usina Zanin Açúcar e Álcool Limitada. Não, são 3 processos, né? São 3 processos, na verdade, o paradigma é o primeiro, os outros 2 são processos repetitivos, né? Ok. Deixa eu ver se eu já disponibilizei aqui, acredito que sim. Vai ter sustentação oral nesse, presidente? Vai ter sustentação oral, é a única sustentação oral que nós temos nessa sessão. O processo já está disponibilizado, sim, aí na minha pasta, aí na pasta T. Se quiserem. Eu vou fazer um breve relato, porque vai haver sustentação oral. Conselheiro Marco Rogério, essa sustentação oral já está no ponto, quando chamar? Sim, presidente. Então tá bom. Deixa eu iniciar, então, aqui a sustentação, o relato do processo. Deixa eu abrir a minha base aqui. Ok, está aqui. Vou iniciar o relato. Esse processo, ele tem uma característica. Eu gostaria que fechasse o microfone e, quando for sustentação oral, não se esqueça de fechar o microfone. Tá? Esse processo tem uma característica que eu preciso fazer um relato, assim, até um pouco mais longo do que normalmente a gente faz, porque, embora seja um pé de compra, ele tem uma característica que eu, particularmente, em todos os anos de julgamento, na DRJ e aqui no CARF, eu nunca enfrentei diretamente um caso desse. O contribuinte, ele apresentou lá na delegacia de Araraquara, aqui no estado de São Paulo, ele apresentou um pé de comp pedindo para homologar uma compensação. São vários, né, são repetitivos, mas estou dizendo especificamente do paradigma, os demais são iguais, apenas mudando períodos e tributos, mas a situação fática e de direito é a mesma. Ele apresentou um pé de comp para que fosse homologar uma compensação de tributos que ele fez. Então, ele teve uma repetição de indébito, acho que do ano 2000, e tentou compensar tributos do ano de 2002. É mais ou menos isso, depois eu vejo com mais detalhes. O pé de comp foi analisado pela autoridade tributária de Araraquara e, de fato, reconheceu o direito creditório, reconheceu que existiria um indébito, teria sido recolhido a maior mesmo o tributo, e o crédito tributário, o direito creditório foi reconhecido nesse aspecto. Porém, não foi homologada integralmente a compensação, tendo em vista que, no entendimento da autoridade tributária, quando o contribuinte transmitiu o pé de compra para compensar o tributo, lá na frente, esse tributo já estaria vencido e existiriam encargos de multa e juros. E esses juros foram insuficientes
os juros foram calculados a menor e o direito creditório foi insuficiente para que se fosse feita a compensação. Ou seja, embora o direito creditório tenha sido reconhecido, não foi homologada integralmente a compensação, porque os consectários legais eram superiores ao valor do direito creditório reconhecido. Com isso, foi feita a famosa imputação proporcional, que eu até disponibilizei aí que a autoridade fez, né, logo nas folhas 3 do meu voto. Foi feita uma imputação e, com isso, sobrou um valor a ser cobrado, e o contribuinte começou a ser cobrado desse valor. E ele veio na sua defesa em primeira instância, alegou que esses juros que estariam sendo objeto dessa cobrança, porque o juro teria sido calculado a menor e o direito creditório não foi suficiente para fazer a compensação integral, esse juro teria sido compensado numa outra declaração de compensação, que ele fez um PER, um pedido de restituição, que depois eu transcrevo aí no meu voto, e nesse pedido de compensação que ele fez o PER, que seria um direito creditório que ele queria vindo de PIS e COFINS sobre exportação, e nessa declaração de compensação em papel, ele teria feito a compensação desses juros. Ou seja, ele fez um PER de comp do débito que ele tinha, de um valor X, e a DRF de Araraquara disse, olha, faltou um valor aqui que você não pagou os juros. Ele disse, eu já paguei, compensei, uma outra compensação que eu fiz, e juntou num outro processo, que inclusive já está arquivado, processo em papel, muito antigo, e o contribuinte trouxe algumas folhas desse processo que está arquivado. Inicialmente eu pensei até em pedir esse processo em arquivo, mas já nem me lembro direito como funcionaria isso, no tempo que eu estava na Receita, lá diretamente na Receita, esses arquivos são por um certo período de tempo, eu acredito que depois sejam até incinerados esses processos, acredito, não tenho certeza. E já teria transcorrido esse período de, acho que 10 anos que fica normalmente arquivado. Então, achei melhor utilizar aquilo que o próprio contribuinte trouxe do outro processo que estaria arquivado lá no Arquivo Geral da Receita, e tentar trabalhar aqui até por uma questão de economia processual, porque esse processo já é antigo, fica procrastinando essas coisas para decidir. Eu tentei resolver de acordo com aquilo que estava nos autos. Eu acho que deu para chegar a uma solução razoável, e agora a gente vai ouvir a posição do contribuinte na sustentação oral, e a gente depois parte para o voto e vamos discutir sobre o assunto. Então, acredito que o relatório seja suficiente nesse aspecto. Eu peço ao Marco, então, que disponibilize a sustentação oral e peço silêncio, por favor, de todos. Tranquilo. Presidente, só fazer uma pequena ressalva, no vídeo, aparece no timbre do vídeo, os itens 140, 141, 142, eu presumo que era do mês passado, tá? Provavelmente sim, Marco, deve ter sido isso. Então, tem essa informação nos vídeos, mas os itens são 45, 46, 47 desse mês, né? Só para lembrar. Espera só um minutinho, Marco Paulo, você queria falar? Sim, eu não estou conseguindo abrir o arquivo do seu processo. Já saí, já entrei e não estou conseguindo. Alguém conseguiu abrir o voto? Aqui, Paulo. Eu vou tentar aqui, então, da minha pasta T sair e voltar de novo. Obrigada. O ideal é copiar o arquivo para o teu computador e abrir dele. Tá? Não abre na rede, porque é sempre problemático. Vou fazer isso. Eu também consegui abrir aqui, mas é claro que você vai abordar isso no voto, mas... Então, isso para mim é o CUNET. Ele conseguiu compensar só os juros? Depois a gente vai ver isso, mas a alegação dele é essa. Tá bem. Então, podemos assistir o vídeo? Então, por favor, silêncio. Fechem os microfones. Senhores conselheiros, deputados, boa tarde. Essa é a primeira sustentação que eu faço desde que foram retomadas as atividades, de modo que espero que as senhoras e os senhores, assim como suas famílias, estejam bem de saúde. E assim permaneçam. São 3 casos que vão ser julgados hoje da hora recorrente, Raiz Araraquara e álcool, e eu sou advogado representando a empresa nos 3 processos. E são casos muito semelhantes entre si. São 3 declarações de compensação, que foram homologadas parcialmente. E por que foram homologadas parcialmente as declarações de compensação? Porque, por equívoco, a fiscalização considerou um valor de juros superior àquele que foi efetivamente declarado. Explico.
Em um dos casos, como os três casos a matéria de mérito é idêntica, só muda o tributo, que foi objeto de confissão por meio das declarações de compensação. Então, em um dos casos, trata-se de uma declaração de compensação de débito de contribuição social sobre o lucro, relativamente ao período de outubro de 2012, e os outros dois, de imposto da pessoa jurídica, também no mesmo período. Pois bem, então, se tomarmos como exemplo apenas alguns casos para que essa conta os juros eram de R$ 9.705,61 e os juros calculados pela decisão de primeira instância no valor de R$ 3.620,60. Pois bem, justamente em virtude dessa diferença dos juros apurados pela decisão de primeira instância, aqueles efetivamente apurados e declarados na declaração de compensação, é que houve uma homologação apenas parcial. Isso é um equívoco, por duas razões. A primeira razão é que, em primeira instância, decidiu-se, entendeu-se ao menos, que pretendia a hora recorrente utilizar outros créditos para poder homologar integralmente a compensação declarada. Isso não é verdade. Houve um equívoco nessa compensação. Por quê? Na manifestação de conformidade da instância, o que a hora recorrente declarou nos três casos é que, em um quarto processo, de final de 2006, de 37, a diferença de juros apurada nesses três processos, e que foram a razão para a não homologação das declarações de compensação, foram compensadas naquele quarto processo. Então, elas foram declaradas e compensadas naquele quarto processo. Apesar disso, poderia, e até deveria, a decisão de primeira instância, antes de concluir que se pretendia utilizar um terceiro crédito, que não era objeto da declaração de compensação, para aquela declaração homologada, converter o processo em diligência e analisar esse quarto processo mencionado. Mas isso não aconteceu e chegou-se a ser colocado na conclusão. Em resumo, o valor do débito declarado, tanto de RPJ quanto de contribuição social sobre o lucro, foi o mesmo, tanto pela autoridade fiscal quanto pela hora recorrente. O valor da multa calculado foi exatamente o mesmo. A divergência ficou por conta dos juros de mora. Pois bem, tendo em vista que nos termos do artigo 74, parágrafo 6º da Lei 9430, assim como nas instruções normativas 460 e 900 de 2008, a declaração de compensação é tratada como instrumento de confissão de dívida. Ora, se ela é um instrumento de confissão de dívida e esse valor de juros não foi confessado pela hora corrente, então ele não poderia ser imputado a ela nestes autos. É dizer, esse valor não poderia estar sendo objeto de exigência para a homologação dessa compensação. Poderia ser objeto de um outro lançamento distinto desse, mas não de não homologação da compensação conforme esta foi declarada. Por quê? Porque essa declaração de compensação, nos termos da norma vigente à época, então, tempos regis de ato, implicava confissão de dívida. E, portanto, o valor desses juros, essa diferença de juros, não seria exigível neste processo. Em razão disso, há duas saídas possíveis. A primeira saída possível seria, e que entende o recorrente como correta, a homologação da compensação tal qual declarada, independentemente dessa divergência de juros que foi apurada.
Alternativamente, para que se evite um bis in idem, ou seja, uma cobrança de duplicidade desses juros, já que eles foram objeto de compensação em outro processo administrativo, então, para que os 3 processos sejam convertidos em diligência, seja analisado esse 4º processo, cujo número está mencionado, as folhas 136 desses autos, por exemplo, está mencionado nos recursos voluntários dos 2 outros processos também, e analise aquele processo. Uma vez verificada que aquela diferença de juros que está sendo exigida nesse processo também foi objeto de compensação naquele 4º processo administrativo, então, que seja homologado lá e seja homologado cá, evitando uma cobrança de duplicidade contencioso judicial que não precisa existir neste caso. Como as senhoras e os senhores estão percebendo, o caso é bastante singelo. A questão é verificar se a integralidade do crédito tributário que foi apurado, o que inclui esse valor desses juros, foi ou não objeto de compensação integral. Porém, e repita-se, nestes autos não poderia haver a exigência dessa diferença de juros, uma vez que ela não foi objeto da declaração dessa declaração de compensação e nem nos 2 outros processos que envolvem o período de outubro de 2012 e FPJ. Mas sim, essa diferença de juros foi objeto de uma outra declaração de compensação, objeto de um outro processo administrativo e cuja análise deve ser feita para se evitar uma cobrança de duplicidade. Em face disposto, requer-se a vossas senhorias que seja dado integral provimento ao presente recurso, homologando-se a compensação nestes outros 2 processos objeto de julgamento no dia de hoje, ou, alternativamente, caso assim, porventura não entendam vossas senhorias, que ao menos então seja convertido de diligência os 3 processos, para que se evite uma cobrança de duplicidade desse crédito tributário. Agradeço pela atenção de todos, uma boa tarde. Pois bem, ouvimos a sustentação oral feita pelo patrão da recorrente, Dr. Carlos Lineck Vidigal, e vou passar agora ao voto. A conselheira Paula estava com problema de acesso aí, conseguiu acessar? Já sim, presidente. Obrigada. Então, vou ao voto. Eu vou ler o voto praticamente inteiro, porque é uma situação realmente diferente. Acho que vale a pena ver. A tempestividade está comprovada, está em litígio. Nesse processo, o paradigma, esse é o paradigma, o montante de R$ 4.589,18. E aí eu coloquei no rodapé o que está em litígio nos paradigmas. A situação é a mesma, só mudam datas e valores e o tributo, mas a situação fática é igual. Fruto do deferimento apenas parcial da compensação intentada pela recorrente, em razão de que o débito a compensar teria superado o direito creditório reconhecido no despacho decisório. Em outro dizer, ainda que o referido direito creditório tenha sido integralmente reconhecido, acabou por se revelar, aspas, insuficiente para quitar os débitos informados no pré-de-compra. Isso está no despacho decisório. Compulsando os autos, verifica-se que a insuficiência nasceu do entendimento da autoridade tributária de que os juros sobre o montante do débito a compensar teria sido calculado a menor que o efetivamente devido, levando à aplicação da imputação proporcional do recolhimento, com a alocação dos montantes do principal multa e juros, surgindo a partir daí a referida insuficiência. No caso destes autos, os valores apontados pela recorrente pela autoridade tributária são os seguintes. Aí eu trago embaixo a informação que é desse processo, e os paradigmas são iguais, mudando valores, como eu disse. Então, fato gerador 31/10, vencimento da cota 29/11, a data da compensação, a transmissão da PERICOMP 2 de setembro de 2005, o valor original do tributo 12.079, os juros que a recorrente calculou foram de 2.070, a taxa de juros da Selic, que eu calculei em cima no rodapé, na página anterior, vocês verificam aí que eu trouxe a Selic para conferir o que tinha sido feito, e os valores, os percentuais batem exatamente iguais, 55,13%. O valor dos juros efetivamente devido seria 6.659. Então, tem uma diferença em relação a isso, realmente, do que foi calculado pelo contribuinte. Constatada a insuficiência, a autoridade tributária procedeu à alocação e imputação dos valores de forma proporcional, chegando ao seguinte resultado, e eu trouxe aí, para que vocês vejam. Com isso,
Embora o direito creditório apontado pela recorrente no pré-de-compra tenha sido confirmado e reconhecido, restou insuficiente para a quitação, homologação do débito na forma pretendida. Inconformada, a recorrente acostou a manifestação de inconformidade, que não foi conhecida pela DRJ, e depois recurso voluntário a esse colegiado, alegando que a indigitada diferença teria sido adimplida em outro processo de seu interesse. Deixa eu só fazer um parênteses, não foi conhecida pela DRJ, a EMI, porque a DRJ entendeu que estava fazendo referência a outro processo, e esse assunto já tinha sido discutido em outro processo. Foi por isso que não foi conhecido. Nem a DRJ nem analisou o mérito. Bom, voltando aqui. O recurso voluntário a esse colegiado, alegando que a indigitada diferença teria sido adimplida em outro processo de seu interesse, que é isso que eu falei no começo, né, que está arquivado, esse no final 2006-37, no qual alegou possuir crédito da contribuição para o PIS/PASEP exportação, no montante de R$240 mil, utilizados justamente para quitar mencionar a diferença, e outras presentes em diversos processos. O contribuinte tem diversos processos, nessa mesma situação, além desses 3 que nós estamos analisando aqui, ele teria disse que usou esses 240.797,64 para fazer a mesma coisa que fez nesse, pagar juros, diferença de juros. Aí eu trago que ele apresentou lá em papel, na época, naquele processo que eu citei agora, 2006-37, aparece os 240 mil, que é o crédito da contribuição para o PIS/PASEP, e além disso, juntou em sua defesa, o contribuinte, peças do referido processo. Ele juntou, esse processo está arquivado, como eu disse, eu não pedi lá o desarquivamento, nem sei se esse processo já não foi incinerado. Que, segundo pesquisas desse relator, estaria na condição de arquivado, dentre elas, a declaração de compensação respectiva. Então, o contribuinte trouxe aí, além do que ele trouxe como crédito, ele trouxe a compensação. Então, vocês verificam aí vários valores, vários códigos de receita atingindo exatamente R$240 mil, com um quadro demonstrativo dos juros compensados, neste e em outros processos na forma abaixo reproduzida. Essa planilha que estou reproduzindo nas folhas 8 é do contribuinte, foi ele que fez isso. Nesse processo, então, nós temos aqui o processo paradigma, nós temos a situação que eu acabei de relatar acima, o valor 4.589,18. O contribuinte está mostrando que ele compensou isso, teria compensado. No outro processo, que é um repetitivo, e no outro repetitivo, os valores também estão embaixo. E aí ele faz um resumo geral de tudo que ele compensou nesses 3 processos, e em outros, na mesma situação, e dá exatamente os 240 mil. Pois bem, a análise dos documentos encartados e do que mais consta destes autos e do processo 2006-37, conforme esparsas peças juntadas ao presente, mostra consistência nos argumentos da recorrente, ou seja, de que a diferença de juros no paradigma e nos repetitivos teria sido objeto de compensação no referido processo administrativo acima citado. Todavia, ainda que o quadro exibido caminhe por validar os argumentos da recorrente, não é menos verdade ser impossível a esse colegiado, nesta fase processual e sem que tenha tido acesso completo ao processo 2006-37, dele, afinal de contas, só constam algumas esparsas peças processuais juntadas pela recorrente, sem contraparte da autoridade tributária e sem informações do Banco de Dados da Receita Federal que possam confirmar as alegações da contribuinte. Impossível, repita-se, chancelar liminarmente tais valores e considerar homologadas as compensações inseridas nos 3 processos, paradigma e repetitivos. Nesse cenário, então, entendo imperiosa e imprescindível a conversão do julgamento em diligência, que, aliás, o próprio patrono fez menção na sustentação, a fim de que a unidade jurisdicionante da contribuinte, no caso a DRF Araraquara, São Paulo, tome as seguintes providências. Verifique se, efetivamente, o valor de 247.964 relacionado pela recorrente no PA número 2637 como crédito de PIS/PASEP sobre exportação restou confirmado. E a informação é dela, só tem a informação dela, não tem contraparte da Fazenda. Na mesma linha, informe se os montantes dos juros discriminados nesse processo, que nós estamos analisando, 4.589,18, e nos processos paradigmas, estão aí citados, realmente foram compensados no mencionado processo e se houve ato homologatório de tal procedimento. 3. Confirme no conta corrente da empresa ou em sistema similar a constituição do crédito tributário dos montantes relacionados no item 2, acima, e a sua extinção via pagamento ou compensação. E informe eventuais outros pontos que possam ser de interesse para o julgamento. Sem embargos e outras medidas entendidas cabíveis para a realização da diligência, inclusive intimação ao contribuinte para prestar quaisquer esclarecimentos restando concluído, o procedimento deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo dele dando ciência à recorrente para que querendo se manifeste. Após, os autos devem voltar ao CARF para prosseguir no julgamento. É o meu voto, colegas. Alguém quer se manifestar? É um
processo sui generis, né? Para mim é sui generis, eu nunca tinha visto isso. Agora, vamos ver, não sei se alguém já enfrentou esse tipo de situação. O contribuinte compensa juros em outro processo, disse que compensou. Eu voto então pela conversão em diligência. Posso pedir os votos? Marco Rogério? Presidente? Alô? Pode falar, estou ouvindo. Acompanho integralmente. Conselheiro Pagano? Acompanho integralmente também. Evandro? Sem acesso a outro processo, de fato, não dá para a gente concluir ali sobre se está correto, isso de fato ele compensou. Eu vou acompanhar o voto do relator. Júnior? Com o relator. Conselheiro Wilson? Paula? Acompanho também. Luciano? Acompanho o relator. Então, por unanimidade, convertido em diligência, julgamento encerrado. Seguindo na pauta, agora dois processos que remanesceram ainda também do primeiro dia, são os itens 75 e 76, exatamente isso. 75 da relatoria da conselheira Paula e o 76 da relatoria do conselheiro Luciano. Então, inicio pela 75, contribuinte AB Brasil Indústria e Comércio. Esse processo saiu com vista para o Evandro. Eu vou fazer o seguinte, para que a gente possa rememorar, né, essa situação, peço que a Paula faça um brevíssimo resumo, inclusive do seu voto, para que a gente possa voltar à votação, porque foi suspensa aqui na vista para o conselheiro Evandro. A proposta da relatora era e é provavelmente não conhecer do recurso por intempestivo, e já haviam votado no momento de vista os conselheiros Marco Rogério abrindo divergência, votando pela conversão em diligência, e o Pagano que acompanhou a relatora. Os demais conselheiros não haviam votado. Então, por favor, relatora, um resumo brevíssimo de tudo isso. Claro, esse é um recurso que eu não conheci por ser intempestivo, porque existem aí no processo dois tipos de intimação. A primeira é a ciência por decurso de prazo, e a segunda, porque o patrono, o contribuinte, abriu o arquivo antes do prazo que seria por decurso de prazo. Existe uma norma, a lei foi alterada, e quando o contribuinte abre a mensagem ou a intimação antes do término do prazo que é concedido, né, depois da intimação via eletrônica, esse prazo ele se iniciaria com a abertura da mensagem ou da intimação. E aí, portanto, o recurso seria intempestivo. Bom, eu acho que basicamente é isso. Vocês precisam de mais alguma informação? Era só uma discussão se a abertura... A abertura valeria, não, estou lembrando. Porque houve aí uma alteração legislativa, eu até colo no voto, se vocês forem ver, a nova redação dada pela Lei 12.844 de 2013, que trata especificamente que se o contribuinte abrir a mensagem antes, o início da contagem de prazo seria essa data. Perfeito. Bom, o Marco já tinha votado pela conversão em diligência e o Pagano acompanhando a relatora. Vocês mantêm os seus votos? Marco, Pagano? Sim, presidente. Até rapidamente aqui, eu entendo que tem muitos problemas aí de momento de opção pelo ECAC e a mudança legislativa. Então, se ela vigiria para quem optou antes da mudança legislativa, tá? Então, eu preferia usar um pouco da cautela e checar melhor esse momento aí. Pagano, você mantém a divergência e converter em diligência. Obrigado, Marco. Pagano, você estaria acompanhando a relatora, você mantém? Sim, mantenho. Então, agora a vista com o Evandro. Evandro, você analisou o processo, a palavra é sua. Quanto à questão da ciência no domicílio eletrônico, a primeira mudança foi com a Lei 11.196, em 2005. Então, a ciência, a partir dessa data, era ficta, ou seja, era 15 dias da data registrada no comprovante de entrega no DTE. Isso era independente de ter havido ou não abertura do documento. Em 2013, a Lei 12.844 de 2013, ela altera isso, ela coloca uma outra condição, né, uma outra forma de ciência. Ela continua com a ciência ficta, caso não haja abertura
mas se o contribuinte abrir, né, conta a partir da abertura. Então, a partir de 2005 até 2013, ciência era ficta. A partir de 2013, eu posso ter a ciência ficta se ele não abrir, ou se ele abrir, é a data de abertura da mensagem. Agora vamos ao processo, né? Isso tudo leva algum tempo para ser implementado no processo. Não é que a lei saiu hoje, o processo já vai fazer isso de forma automática. Às vezes leva anos para que seja automatizado. No processo, aí eu vou data venda, eu vou pedir para divergir da relatora, que não consta ciência por abertura de mensagem. Consta simplesmente que ele abriu a mensagem. Aquilo lá para mim, não é a ciência. Não é um termo de ciência. O termo de ciência que consta no processo é uma ciência ficta. O termo, então, é aquele termo, pelo que eu observei, ele foi lavrado pelo servidor público, pela autoridade, pela administração tributária. Ele lavrou um termo de ciência, a ciência ficta. Então, embora eu reconheça que, pela lei, nessa época, a ciência já era para ter sido feita na abertura, eu entendo que, nesse processo, talvez por um equívoco da administração tributária, a ciência foi a ciência ficta. Então, o único termo de ciência, para mim, que consta no processo é da ciência ficta. Consta um termo que ele abriu a mensagem, mas não está dizendo que ele tomou ciência ali, pelo contrário. O termo de ciência ali consta 15 dias após a abertura. Então, para qualquer um que recebesse aquele termo de ciência, iria contar o prazo por recurso a partir de 15 dias, a partir do termo de ciência. Então, isso gera uma confusão no processo. E o contribuinte contando a partir daquele termo de ciência, 15 dias após a abertura, eu entendo que ele entrou de forma tempestiva com o recurso. Então, tendo dito isso, eu vou abrir divergência para votar pela tempestividade do recurso. Queria só... Paula, só um minutinho, você vai falar sobre o que nós já está votando, você vai falar alguma mudança na sua posição? Eu vou falar, presidente. Então, espera um pouquinho. O Marco votou pela diligência, o pagando pela a relatora vai permanecer mantendo o voto, alguma coisa nesse sentido, você vai mudar o voto? Sim, não, eu só quero falar sobre o termo que o conselheiro Evandro comentou. Na verdade, o termo de abertura de documento é um termo de ciência, porque ele traz assim, olha, o contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados abaixo, na data de 9/4/2014, às 15h30, pela abertura dos arquivos correspondentes no link do processo digital, no Centro Virtual de Atendimento no portal ICAC, através da opção Consulta, Comunicados e Intimações. Intimação do resultado de julgamento, acórdão de impugnação, DARF. Então, eu entendo que é um termo de ciência por abertura de mensagem, mas é lógico que é a minha visão, respeitando aí a posição dos conselheiros, né? Eu só queria chamar a atenção para isso. Obrigada. Eu queria fazer um comentário, presidente. Mesmo que se considerasse essa abertura ciência, então haveria no raciocínio, isso não é o meu raciocínio, eu entendo que aquele termo ali não consta como ser sua abertura, mas no raciocínio da relatora, se considerasse isso, então eu tenho 2 termos de ciência. Então, mais um motivo para que se considerasse o mais favorável ao contribuinte. Então, eu mantenho a minha posição. Perfeito, eu acho que está muito bem esclarecido. O Marco pediu a palavra, o Pagano também. Marco? Presidente, justamente pela essa posição do Evandro, que eu concordo em parte, tá? Eu não concordo com a conclusão dele. Tudo é uma questão de aumento da opção pelo ECAC. Se a opção pelo ECAC for anterior a 2013, a mudança legislativa, há uma penumbra legislativa aí, se prevalecem as regras antigas ou as novas. Se a opção for a partir da mudança legislativa de 2013, é o momento da abertura do arquivo. Tá? Então, tudo para mim aqui, o determinante é o momento da opção do contribuinte pelo ECAC. Por isso que eu sugiro uma diligência para verificar isso, qual o momento da opção do contribuinte pelo ECAC. Foi essa a minha divergência na sessão passada. Só para deixar registrado isso. Bom, e você vai manter pela diligência ou vai acompanhar a relatora? O que você vai fazer? Diligência. Pagando. Eu agora, depois das novas considerações, eu vou mudar meu voto para diligência também, tá? Ok. Bom, o Evandro está dando como tempestivo. Mas eu acho que eu vou pela diligência também. Acho não, eu vou com o conselheiro Marcos. Ok.
Se os conselheiros abrirem o processo lá na página 288, está lá o termo de ciência por decurso de prazo. Foi dado ciência ao contribuinte dos documentos relacionados por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização desse documento através da Caixa Postal. Data da disponibilização, 8 de abril. Data de ciência por decurso de prazo, 23 de abril. Ô, Evandro, eu vi esses os documentos, mas para mim determinante é o momento da opção do ECAC. Se a opção do ECAC for com a nova legislação, é a data da abertura do documento. Ponto. Não, Evandro, você está dando como tempestivo, não é isso? Tempestivo. Eu tempestivo pelo prazo mais benéfico. Eu não entendo isso. Para mim, determinante para decidir isso ou não é o momento da opção do ECAC. Júnior. Eu acho que, havendo dúvida quanto à contagem, sem dúvida, eu acompanho o conselheiro Evandro, nesse caso. Então, eu acho que existem os dois termos, nisso aí já justifica a dúvida, e, portanto, você tem que olhar o prazo mais benéfico. Conselheiro Wilson. Eu estou acompanhando a senhora, presidente, porque eu acho que está muito claro. Ele tomou ciência dos documentos que estavam no processo. Então, nessa data aí, que foi anterior à ciência física, né, ele já estava ciente do teor do resultado do julgamento. Eu acompanho o relator. Você vai pela intempestividade. Isso. Perfeito. Conselheiro Luciano. Presidente, eu vou acompanhar o conselheiro Evandro nessa. Pela tempestividade. Isso. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, conselheira Paula. Você mantém a sua posição, então, de intempestividade? Sim, eu entendo que a lei é muito clara e foi um ano depois, inclusive, da promulgação da lei. Então, o contribuinte tinha ciência da nova norma e que, se ele acessasse os documentos, o prazo seria contado a partir dali. Então, por mais respeito que eu tenha à posição dos meus colegas, eu mantenho. Eu, como não tenho convicção de nenhuma das hipóteses, eu vou pedir vista. Converter em vista coletiva. Tá? Julgamento encerrado, vista coletiva, próximo item. Eu vou analisar melhor isso aí. Acho que todas as vertentes têm suas razões de ser. Então, vamos ver melhor. O próximo item é o 76, relatoria do conselheiro Luciano. Deixa eu ver aqui, 76, isso mesmo. Comercial de Frutas Suduleste Limitada. Esse processo saiu com vista para o conselheiro Marco Rogério, mas o Luciano, da mesma forma que eu fiz anteriormente, agora com a conselheira Paula, faz um breve resumo disso aí, para que a gente possa prosseguir no julgamento. Você já relatou, já deu sua proposta, que era dar provimento ao recurso, o Marco pediu vista, ninguém mais tinha votado, mas para a gente poder rememorar os fatos, faz um resumo rápido. Perfeito. Presidente, foi um pedido de compensação não homologado, e ele não foi homologado porque o contribuinte ele apresentou o pedido de compensação fundamentado num crédito não tributário. Segundo alegações dele, no recurso voluntário, foi um crédito que apresentaram para ele, que venderam para ele, de uma ação judicial aqui no estado do Paraná, que é bastante conhecida, de uma desapropriação de terras. E falaram que ele poderia apresentar isso e ter crédito tributário. Ele apresentou, assim que percebeu que da não homologação e viu que o problema era sério, porque efetivamente, naquela época, a legislação previa multas altíssimas em relação à apresentação de crédito não tributário. Ele tentou efetuar parcelamento de uma parte dos débitos tributários que ele tentou compensar, mas na maior parte ficou. E a multa foi alta também, se eu não me engano, chegou em torno de R$300 mil o valor total, do que ele deveria pagar em virtude disso, com as multas. Aí ele alegou confisco, enfim. A questão principal é que, da análise do desenvolvimento da legislação, eu cheguei à conclusão de que haveria aplicação do 106 da retroatividade benigna, tendo em vista que a legislação deixou de tratar como infração a apresentação de crédito que não fosse
que não fosse... desculpa, ela deixou de tratar como infração a apresentação de pedido de declaração com base em crédito não tributário. Daí o conselheiro Marco pediu vista para analisar o desenvolvimento da legislação e foi isso que ocorreu. Marco, sua palavra. Bastante. Eu não encontrei, é 76, né? Mas ele é do mês passado, Júnior. Você quer que eu coloque no... não, ok. Ele está lá, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei, eu acho que apaga, não? Bom, eu vou olhar, pode deixar, obrigado. Não, se houver necessidade, disponibiliza novamente, se a conselheira estiver na dúvida. Sim. Colegas, eu disponibilizei um relatório de vista bem sucinto lá na minha pasta, tá? Quem quiser acompanhar um pouco por lá, mas é coisa rápida. Não, ok, vai lá, vai seguindo aí. Não achei, não, mas tudo bem. Eu fiz uma análise do processo, folha por folha, tá? E depois eu me detive na legislação. Gastei muitas horas até essa vista aí, mais do que um ágio bem complexo. Eu acho que uns 2 dias pensando um pouco sobre essa vista aí. É uma matéria que, por lealdade a todos, eu reconheço que as poucas decisões que eu achei parecidas, tem decisões para os dois lados. Contudo, tá? Na Câmara Superior da primeira sessão não tem ainda decisão, tem os processos pendentes de julgamento, com essa matéria similar a essa, quase idêntica, e na segunda Câmara Superior, eu acho que eu achei alguma coisa julgada pró-fisco, tá? Mas outras questões. Nas turmas ordinárias eu achei algumas decisões esparsas para todos os gostos. Mas vamos lá. Rapidamente, assim, ó, eu olhei o processo, tá? Eu vou até relembrando o processo, que rapidamente vou gastar uns 2, 3 minutos, presidente. O contribuinte, ao longo de 2004, transmitiu 8 PERDECOMPs, tá? Até 16 de dezembro de 2004. Em 7 de 5 de 2007, tá? É emitido o despacho decisório. Estou lendo lá no meu relatório de vista, tá? Quem quiser acompanhar por lá. Em 21 de maio, o contribuinte pediu o cancelamento, ou seja, depois do despacho decisório, de 7 dessas 8 PERDECOMPs. Ficou uma pendente, tá? Em 18 de 6 de 2007, o contribuinte tomou a ciência do novo despacho decisório, tá? Aí o contribuinte contesta e a discussão meio que se exauriu aí da questão dos 7 PERDECOMPs, dos 8 originalmente transmitidos, com crédito lá que não tinha nada a ver, que eu vou comentar logo à frente. Essa 8ª PERDECOMP, que é o nó da discussão aqui, tá? E ela foi não homologada, por quê? Por ser crédito de terceiro de natureza não tributária. Aí, o que acontece? Análise. Tá, deixa eu ver, vou pular aqui algumas partes que eu comentei aqui. Tá? Então, assim, ó, isso foi tudo em 16 de dezembro de 2004, que foi transmitida essa PERDECOMP. E nessa época, ela tinha uma redação lá, o artigo 18 da Lei 10.833, conforme já foi relatado aí pelo relator, comentado, tá? Que a multa isolada, ela se referia ao caput, lá do artigo 18, e ela impunha condições lá, ela se aplicaria sobre as situações sobre as diferenças apuradas, seja de natureza não tributária, é o caso, tá? É uma ação judicial de expropriação lá, que não tem nada a ver, nem é do próprio contribuinte, ou em ficar caracterizada, ou seja, havia previsão de multa nesse momento, e está correta a aplicação nesse momento. Aí, o relator aqui comenta, em 2007 mudou a legislação, e aí teria acabado com essa, ficaria só aquelas situações de falsidade da declaração, e no entender dele não seria a falsidade que o contribuinte fez. Só que, tá? Aí eu faço aqui alguns comentários, tal, eu vou já partir direto para a minha conclusão. Está em vermelho lá. Tá? E eu resumo todo o meu relatório aqui rapidamente. Lá em vermelho, lá no finalzinho. A questão é que, quando a transmissão do PERDECOMP, 16 de dezembro de 2004, ele está tipificado correto. Tá? Não tem problema nesse momento. Se a legislação tivesse mudado, tranquilo. Aí, na realidade, essa lei de 2007, a primeira redação dela já veio na lei 11.051 de 2004, e 29 de 12 de 2004, poucos dias depois da transmissão da PERDECOMP. Ela alterou a redação do caput do 18 somente para os casos de falsidade, inclusive com isolada qualificada. Contudo, nessa lei 11.058, ela criou-se o conceito de declaração não declarada e mudou lá por aquela parte
lá do caput da antiga redação de 18, que seria a declaração de crédito de terceiro, mudou para o parágrafo 4º, tá? E com multa isolada sem qualificação. Ou seja, não deixou de existir a multa isolada nesse caso. Não, essa multa isolada, na origem, ela foi aplicada sem qualificação. Então, o que aconteceu? Na redação do auto de infração, no momento da transmissão, ela estava no artigo 18, inciso parágrafo 2º. Quando houve a mudança de redação para 11.051, que depois continuou nessa redação na lei de 2007, ela simplesmente mudou do parágrafo 2º para o parágrafo 4º do artigo 18. E continuava existindo essa multa isolada sobre a mesma circunstância. Então, ou seja, a tipificação mudou do parágrafo 2º para o 4º. Assim, dizer que o enquadramento que consta na notificação mudou, sim, mas mudou para o parágrafo apenas. Tá? Seria a mesma coisa que nós dissermos hoje, mudou o Código Penal e os artigos de não matarás passaram do 5º para o 10º. E aí todo mundo que foi tipificado e punido pelo artigo 5º não teria validade. Não, não é isso. Apenas mudou o enquadramento legal, mas a tipificação continua lá existindo. Então, assim, eu já concluo direto assim. Então, nesse período aí, de 2004, de dezembro de 2004 até 2013, tá? Existia a situação de falsidade, que era o parágrafo 2º, só que no parágrafo 4º passou a existir a figura da declaração considerada não declarada, que também imputava uma multa isolada. E essa multa isolada sempre existiu, tá? Nunca deixou de existir, só para aquelas situações. Então, se vocês olharem a redação da lei, que mudou tudo, ela está lá no parágrafo 4º nesse período, como multa isolada, não qualificada, na figura que só veio dessa mudança legislativa de final de 2004, na Lei 11.051, que é a figura da compensação não declarada, que preveria a imposição de uma multa isolada. Tá? Então, na realidade, não há em nenhum momento aqui, nós não podemos dizer que a partir de 2006, 2007, ou final de 2004, deixou de existir essa multa. Ela sempre existiu. Ela só mudou do parágrafo 2º para o parágrafo 4º. E do jeito que foi autuado. Então, muito menos nós podemos aplicar o 106, parágrafo 2º aqui do CTN também, porque não existe retroatividade benigna. Tá? Então, na realidade, assim, então, a discussão aqui, então, essas alterações aí, deixar bem claro, não deixaram de tipificar, só mudaram o parágrafo. Então, não se pode falar que deixou de existir e muito menos em retroatividade benigna. Assim, presidente, nessa perspectiva, analisei a legislação da época, tá? Para mim é bem tranquilo, vocês podem olhar lá a redação da 11.051, parágrafo 4º do artigo 18, ele continua existindo essa multa, tá? Ela mudou do parágrafo 2º para o parágrafo 4º, com multa isolada simples, não qualificada. Então, todo esse período existiu. E aqui é um crédito contribuinte de uma ação judicial de terceiros, ou seja, que não é nem tributário, que era totalmente impedido na época. Eu vi algumas discussões na Câmara Superior, de uns processos, onde não foi julgado na primeira Câmara Superior, que há essa discussão ainda, que vai ser discutida lá no plenário, que nesses casos a dolo ou não a dolo também, até para enquadrar até no caput de falsidade. Tem algumas decisões da segunda Câmara Superior que enquadram isso aí como dolo também, até. Tá? Então, se tu pede uma decisão que não tem nada a ver, tanto que a redação atual, a partir de 2000, já de 2004, 29 de dezembro de 2004, já fala que isso é uma compensação inexistente, é como se não existisse. Tá? E continua a imputação da multa isolada. Tá? Eu não sei se foi muito claro, tá? Mas minha redação, de maneira bem simples também, para não criar confusão. Então, não há, nesse período, existe a multa isolada para a situação tipificada dos autos. Tá? Continua existindo. Então, a sua posição é divergir do relator e entender que só mudou, só a alteração, a alocação dos incisos aí da legislação. Mudou só a intenção. Então, existido na época da transmissão do Perdecomp e depois, e sempre existiu, até a mudanças mais fortes que ocorreram em 2013, salvo engano, continuou existindo essa multa isolada para a situação dos autos.
E, assim, eu mantenho, eu divido do relator e mantenho o auto de infração. O Luciano quer se manifestar alguma coisa? Mantém sua posição. Presidente. Você Rapidamente. No meu voto, é o número 292, está lá na pasta do mês passado, tá? Não sei se todos acharam. Na verdade, eu entendi o que o conselheiro Marco falou, e veja, eu nunca disse que a multa ela foi extinta. Eu apenas disse que houve alteração do motivo da aplicação da multa. Né? Eu coloquei, e essa alteração está ali no artigo 18, né, da Lei 10.833 de 2003. Antes, em 2003 até 2007, ela previa diversas situações para a aplicação da multa, inclusive a apresentação de declaração com crédito não tributário. A partir de 2007, com a redação dada pela Lei 11.488 de 2007, foram excluídas essas situações, e aí eu vou ler só o artigo 18 com a nova redação, pela Lei 8, o artigo 18 da Lei 10.833 de 2003, com a redação dada pela 11.488 de 2007. Diz o seguinte: o lançamento de ofício que trata o artigo 90 da medida provisória 21.58.35 de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á a imposição de multa isolada em razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Então, assim, a multa, ela sempre existiu, ela não deixou de existir, contudo, a interpretação do conselheiro Marcos seria o reconhecimento de falsidade da declaração. É isso, conselheiro? Não? Agora, um de cada vez. O contraponto do Marco, depois vamos prosseguir na votação. Na realidade, não. Existe no caput do 18, tá? Existe a figura da falsidade, só que a multa do caput é aplicada no parágrafo 2º da redação nova, e lá no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 11.051, que não mudou essa parte aí na época, deixa eu achar aqui, a 11... Ela continua existindo a multa isolada para situações onde a declaração aí criou-se a figura de declaração não formulada, para quando tu pede crédito de ação judicial não transitada e julgada, crédito terceiro ou crédito não tributário. Deixa eu ver, eu tinha anotado agora aqui. O parágrafo 4º da Lei 11.051. O parágrafo 4º, artigo 18, a 11.051. Ele remete para o inciso 2 do artigo... Inciso 2 para aplicar a multa. Mas inciso agora 2, parágrafo 12. Qualificada. Tá, ok. A posição do Marco, então, é divergir do relator por os motivos já expostos. O relator mantém a posição dele também pelos motivos expostos. Alguém quer fazer algum comentário a mais antes de votar? Porque eu já comecei a abrir a votação. Eu quero só um esclarecimento. Eu também tenho 2 esclarecimentos. Paula. Júlia primeiro. O Luciano, Oi. Luciano, na verdade, deixa eu entender aqui. A questão é que na redação original fala que aplica a hipótese de crédito de compensação não declarada e etc. É genérico. E aí a questão que você está colocando é que a nova redação, ela incluiu no antecedente, vamos dizer assim, da norma, um requisito que não existia antes, que é o de falsidade. E que, no seu entendimento, não estaria comprovado. É isso? Isso. Na verdade, houve alteração na legislação, que era crédito não tributário, e isso foi alterado. Então, ou seja, quando ele apresentou, eles declararam, deixa eu dar uma olhadinha só, confirmar uma coisa aqui no despacho decisório. Só um minutinho, por favor. Fundamentação. Presidente, eu olhei aqui e eu acho que o conselheiro Marco tem razão. Houve alteração para o parágrafo 4º de terceiro.
o despacho decisório, ele não se refere exclusivamente a crédito não tributário. Despacho decisório escrita crédito não tributário, em virtude da aplicação da multa, e crédito em terceiro. Aí a alteração no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833, que recebeu essa nova alteração em 2007, ela faz a inclusão de crédito de terceiro. Então, sairia a infração apenas de crédito não tributário, essa não seria mais, mas permaneceria a infração em relação a crédito terceiro. E aí não houve exclusão da multa nesse sentido. Então, deixa eu perguntar para você, Luciano, você mudaria a sua posição, então, é isso? Eu mudaria. Só deixa eu confirmar uma coisa. Consideram, Marcos, é a mesma multa, né? Não houve alteração na multa. Não, então eu mudo, presidente. Eu peço desculpa aos colegas. Então, eu vou converter. A 11.051, que depois continuou na 11.488, o caput fala em falsidade, tranquilo. E ele diz assim, ó, aí o parágrafo 2º, tá? Ele diz, no caso lá do caput, aplica-se o artigo tal, da 9430, que é multa isolada qualificada. Aliás, não, no caput fala em qualificada, e no parágrafo 2º fala, aplicar a multa isolada do 9430. Tranquilo. Só que no parágrafo 4º, nessas situações aqui, aplica-se a multa também do parágrafo 2º, que é a multa isolada. Isso, com base em crédito que seja de terceiro. Terceiro. Isso, eu li aqui na lei, daí ele remete a 9.430, ao parágrafo 12 do artigo 74, inciso 2, a linha A. Okay. E dispõe lá que serão considerados não declarada a compensação em hipótese. Ele mudou a nomenclatura, a legislação nova mudou a nomenclatura, mudou o parágrafo e manteve uma das tipificações efetuadas pelo contribuinte. Então, ele excluiu a questão de apresentar crédito não tributário, mas manteve a infração em relação a crédito terceiro, e daí ele alterou o parágrafo, mas manteve a tipificação da multa. Conselheira Paula, quer falar? Microfone, Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu queria duas perguntas. Bom, considerando-se que você entendeu, né, na análise do processo que não houve dolo, até porque o contribuinte tentou parcelamento e cancelou os pedidos, né, a primeira questão a multa foi qualificada ou não? Ou é a mesma multa? É a mesma multa. Que isso é um ponto. Depois, houve concomitância aí na aplicação das multas? Isso não tem sido... Não foi, só uma multa. Não foi, tá bom. Essas as perguntas que eu queria fazer. Eu olhei o processo também, eu acho que esse pedido aí não foi cancelado, os outros 7 que foram, não é isso, Luciano? Isso, só que os outros 7 eram todos valores pequenos, esse que ficou, que foi o grande mesmo. E o primeiro argumento, a questão de se falar em falsidade, eu discordei disso, porque não teria como, nesse momento processual, você dizer que essa conduta tinha falsidade ou dolo, uma coisa nesse sentido. Não daria para fazer essa acusação. Não. Aí o Marco trouxe esse segundo argumento que eu estava pensando ainda, que, na verdade, a multa ela foi só deslocada, mas a multa permanece por apresentar crédito, por tentar fazer compensação com crédito terceiro. A multa simples no valor de 75% que foi aplicado. Correto? Isso é esse o entendimento? Isso. Ok. O tempo que eu pedi para dar uma analisada no despacho decisório é que eu não me recordava se ele tinha analisado e se a multa tinha sido imputada em virtude de ser de terceiro ou ser exclusivamente de crédito não tributário. E no despacho decisório ele menciona, não, em virtude de ser pertencente a terceiro. Então, me parece que seriam as duas tipificações, né? Não tributário e terceiro, e daí caiu a questão não tributária. Então, Luciano, nessas condições, você está modificando a sua posição no sentido de negar por exemplo, é isso? Sim, presidente. Você tem que refazer o voto, né? Claro. Perfeito, eu refarei. Desculpe, Luciano. Não, desculpe eu, né? Votando, Marco. Por isso que existe o colegiado, gente.
Marco Rogério acompanha o relator agora. Eu acompanho agora. Pagano. Com a alteração do voto do relator, eu estou com o relator. Conselheiro Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Eu também vou com o relator e eu quero parabenizar, tá? Tanto ao Luciano pelo trabalho inicial, como ao Marco, que fez o estudo também profundo sobre isso aí, as colocações feitas pela Júnia e pelo Evandro também, e pela Paula, que ajudava a esclarecer o assunto. É esse ponto que o colegiado é fundamental. Uma decisão monocrática sempre, até o colegiado está sujeito a erros, a equívocos, evidentemente, mas a monocrática muito mais. Então, e Luciano, parabéns pela capacidade de rever a sua posição, isso demonstra muita grandeza. Tá? Meus parabéns a todos. Julgamento encerrado, então, negado o provimento. Eu quero, antes de prosseguir, eu quero só fazer eu estou anotando aqui tudo ao mesmo tempo, né? O trabalho do presidente também é trabalhoso, não é só de relato não, viu? No processo que nós votamos agora há pouco aí, da relatoria da Paula, eu pedi vista, né, nesse processo, eu queria confirmar as votações aqui para não ter problema. A Paula foi intempestivo, né? Quem que acompanhou a Paula pela intempestividade? Eu, Wilson. Wilson acompanhou. O Marco foi pela diligência. Presidente? Oi. Eu anotei tudo direitinho aqui, presumo que direitinho, né? Eu votei pela diligência, acompanhado pelo Pagano. O Evandro votou para conhecer, acompanhado pela Júlia e o Luciano. Eu não tinha a Júlia. Acompanhado pelo Wilson pela intempestividade. Tá. O Wilson foi pela intempestividade, o Evandro, a Júlia e o Luciano. O Luciano foi pela tempestividade, é isso, dá provimento. E você foi pela diligência, é isso, né? Tá ok, tá certo. Ok. Gente, continuando então, obrigado, Marco. Continuando, já começando no dia de hoje, então, nós já eliminamos toda a pauta remanescente. Hoje, dia 16 de julho. Só um momento aqui. Item 110, relatoria da conselheira Paula Maria Melva Bringuente Peretti. Paula, por favor. Isso. Os processos já estão... Deixa eu ver aqui. Os processos já estão na pasta T. Eu estou abrindo aqui o meu, peraí. Maria Nelva. Bom, esse é um caso... sim. Esse é um caso de exclusão do Simples Nacional. Eu vou direto para o voto, porque lá eu faço um breve relato e pode ajudar também a compreensão. O voto está na página 4, na folha 4. A recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do ato declaratório executivo 152, de 3 de outubro de 2014, e ela foi excluída a partir de 1º de fevereiro de 2012, com impedimento à opção nos 3 anos calendários seguintes, em razão da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Em sua defesa, a recorrente requer a nulidade do auto de infração que culminou com a expedição do ADS 152 de 2014 e a sua consequente exclusão do Simples Nacional, alegando ter tido seu direito de defesa cesseado por falta de assinatura do representante legal da empresa no auto de infração que subsidia esse processo administrativo fiscal, muito embora o termo de início e apreensão tenha sido assinado pelo marido da proprietária da empresa. E aí eu pus até as folhas, 5 e 6, onde está o termo. Primeiramente, faz-se necessário esclarecer que a discussão acerca da prática do crime de descaminho e perdimento da respectiva mercadoria foi objeto de outro processo administrativo, e eu pus um número aí. O presente processo trata apenas da exclusão do contribuinte do regime de tributação do Simples Nacional. Assim, a questão sobre cerceamento de defesa e falta de ciência do auto-infração que ensejou a representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional deveria ter sido tratada naquele processo.
No entanto, é fato que esse processo é decorrente daquele processo administrativo e seu julgamento depende da devida, tem um S a mais, dependem da devida comprovação da prática do crime de descaminho pela contribuinte. Pois bem, cotejando os documentos acostados aos autos, verifica-se que, embora o termo de início e apreensão, lavrado em 8 de fevereiro de 2012, tenha sido devidamente assinado tanto pelas autoridades competentes quanto pelo preposto da contribuinte, não há nos autos qualquer evidência da intimação da contribuinte para a ciência do auto de infração, lavrado apenas em março de 2012, conforme expressamente exigido pelo artigo 23 do Decreto 70.235. Acho que nós já votamos ontem um processo parecido como esse. E o auto de infração é o documento que apresenta os fatos imputados ao contribuinte, o enquadramento legal e os prazos de impugnação, sendo o termo de início e apreensão apenas uma parte do referido documento. A falta de ciência válida do auto de infração é visto que necessita ser convalidado, de modo que se possa garantir ao contribuinte o exercício de seu direito de contraditório e ampla defesa. Assim, faz-se necessário verificar nos autos daquele processo se a recorrente teve, de fato, oportunidade de apresentar sua defesa nos termos do artigo 15 do 15º do Decreto 70.235/72, não sendo possível a presunção de que o fato de ter assinado um termo de apreensão de mercadoria faria desnecessária a sua ciência no auto de infração lavrado. Por esse motivo, eu voto por converter o julgamento em diligência. Alguém quer se manifestar? Praticamente o mesmo caso. Eu entendo, ontem também acho que divergi, né, Paulo? Eu entendo que já tem os elementos o bastante, até com base na defesa do contribuinte aqui, né, na peça recursal, eu entendo que já tem elementos o bastante para se posicionar, né, mas o colegiado ontem, no outro julgamento quase idêntico, entendeu, e manter a diligência, tudo bem. Você vai pela divergência ou não? Não, eu vou pelo princípio da colegialidade e já sabendo de antemão, e se a relatora entende que é mais seguro e mais cautela ter essa informação, hoje eu vou mudar minha posição pelo respeito ao colegiado. Ok. E vou acompanhar. Tá vendo? Eu, como anteriormente, vou acompanhar a relatora. Conselheiro Evandro. Presidente, eu entendo que os conselheiros do contribuinte não têm acesso ao processo. Mas nós fazemos parte de um colegiado aqui, e durante as sessões, os conselheiros da Fazenda têm acesso a esse processo via processo. Então, pelo princípio da eficiência, presidente, eu não vejo motivo para baixar esse processo de diligência, já que 4 dos conselheiros aqui estão tendo acesso, têm acesso a esse outro processo, e tem o edital lá. Esse edital ele pode ser trazido, sei lá, por nós mesmos, para esse processo aqui. Eu não vejo por que baixar esse processo de diligência. Então, você vai divergir. Eu vou divergir. De fato, conselheiro Evandro, eu não tenho como ver esse processo, e por esse motivo a gente tem que também eu entendo que é bem possível que tenha existido aí um processo administrativo, que a contribuinte tenha sido intimada, e até pode não ter se pronunciado por revelia mesmo, né? Mas eu não tenho como determinar. Agora, se existir uma forma da gente ter esses documentos, né, e ser verificado de que o auto de infração foi encaminhado, que a contribuinte foi devidamente intimada, e mesmo não tendo respondido ou respondido, né, mas se há o comprovante da intimação para conhecimento do auto de infração, aí pode ser que a gente tenha um outro entendimento aqui, né. Presidente. Evandro, você permanece na posição? Fala, Pagano. Não, é que eu acho assim, vocês têm acesso ao sistema, concordo, confio na palavra de vocês, mas essas folhas, né, essa prova que a relatora está pedindo, não consta nos autos. Vai ficar aqui a nossa palavra, que eu acredito no Evandro, acredito nos fiscais que olharam o outro processo, só que ela não vai estar anexa, não vai estar no processo, né? Então, eu não vejo problema nenhum na diligência, porque assim a gente entra em pé de igualdade em julgamento, entendeu? Porque vai estar tudo no processo
A partir do momento que todas as provas estão no processo, a gente pode julgar normalmente. Você entendeu? Eu sei que tem eficiência, eu acredito na palavra de vocês, mas isso precisa constar no processo. Aí eu consigo julgar com mais tranquilidade. É apenas isso. Ok. Presidente, eu entendo o que o Pagano fala. Eu gostaria que houvesse uma outra forma, até institucional, de se resolver isso, porque eu acho que o nosso colegiado perde eficiência. Mas eu concordo com o Pagano na questão de igualdade, né, aqui, então eu vou rever meu voto, vou acompanhar a relatora. Muito bem. Depois dos confetes devidamente jogados um no outro, vamos continuar com a votação. Conselheira Júnia. Com a relatora. Conselheiro Wilson. Presidente, eu acho que assim, aquele termo de revelia que está na página 7, na folha 7 desse processo, né, que eu entendo que já dá uma indicação de que a recorrente não apresentou uma impugnação em relação àquele auto de infração. Eu entendo assim que, na verdade, eu vou divergir então, nesse caso. Divergência, conselheiro Luciano. Com a relatora, presidente. Eu até entendo, viu, Wilson, que você colocou, e o Giovanni também tinha colocado, mas eu penso que a diligência sempre é mais prudente quando se há um pouco de dúvida, né? E também concordo com tudo que foi falado. Já houve tratativas nesse sentido, isso foge a nossa alçada, a minha competência de todos nós aqui, né? Isso é um problema de gestão, né, da instituição, e os conselhos contribuintes têm mais dificuldade mesmo em acessar, inclusive nos repetitivos, eu acabei de relatar um processo repetitivo, eu pude usar os dados dos repetitivos, até para facilitar a unidade de origem, né, que vai fazer a execução do acordo, eu até coloco os valores eu não preciso fazer isso, mas eu até coloco os valores dos outros, porque eu tenho acesso dos outros processos, mas os conselheiros contribuintes realmente não têm, então eu entendo a dificuldade, então eu vou acompanhar a relatora e, por maioria, competir em diligência. Só falar uma coisa, até em razão dos outros processos, nem é sobre esse não, é que como esse foi um dos pontos da defesa da contribuinte de que ela não tomou ciência, eu acreditei que o termo de revelia aí, ele acaba sendo inócuo, uma vez que a gente não tem a visibilidade de que ela foi devidamente intimada do auto de infração. Se não fosse um ponto de defesa da contribuinte, talvez esse não fosse um ponto tão importante para a gente avaliar, mas era só isso. Muito bem. Continuando, então, com o julgamento, o próximo item da pauta, ainda da relatoria da conselheira Paula, item 111, Mercado Breno Limitada. Breve relato e voto. Está sem microfone, Paula. Eu disse que está na base e estou abrindo aqui para facilitar. Esse é um caso também de exclusão do Simples Nacional por haver débitos com exigibilidade não suspensa em nome da contribuinte. Eu vou direto para o voto, a folha 4. Eu estou conhecendo do recurso por apresentar os requisitos de admissibilidade. E o objeto do presente processo é a exclusão da recorrente do regime de tributação do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da mesma. É fato que, conforme disposto no artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123 de 2006, é vedado o recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional para empresas que possuam débitos com o INSS ou as fazendas públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa. No entanto, em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que tais débitos foram regularizados antes mesmo da emissão do ADE, de 2012, e acosta aos autos vários documentos que corroborariam suas alegações. Aduz ainda que o problema ocorreu por falta de atualização tempestiva de sua situação fiscal nos sistemas da Receita Federal e da PGFM. De certo que a recorrente não pode ser penalizada em virtude da demora na atualização dos sistemas da administração tributária. Por isso, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para que a documentação acostada aos autos possa ser devidamente analisada, vez que a decisão recorrida também não adentrou na análise das alegações da recorrente, limitando-se simplesmente em aplicar a letra fria da lei sem cotejá-la aos fatos alegados. Assim, os autos devem ser remetidos à unidade de origem para que seja analisado se os débitos apontados no ADE, que ensejou a exclusão da recorrente do Simples,
tiveram a sua exigibilidade suspensa com base nos documentos trazidos aos autos pela recorrente, bem como dos demais documentos e elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal ou cujo acesso lhe seja franqueado. Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, se assim o desejar. E depois dessa diligência, o processo deve voltar para o CARF para prosseguimento do julgamento. Situação não semelhante, mas a proposta da relatora, exemplo do processo anterior, é converter em diligência. Alguém discorda disso? Senão eu vou passar o voto. Vou colher os votos. Ela entende que há necessidade dessas informações, a relatoria é dela. Eu vou pedir a colher os votos de vocês. Marco. Presidente, antes de votar 10 segundos, eu olhei o processo aqui, né, e concordo integralmente com a relatora. A decisão, a contribuinte já trouxe algumas alegações desses parcelamentos na fase de manifestação de conformidade, e a DRJ, de uma maneira lacônica e muito sucinta, em 2 parágrafos, ali diz que, não conseguiu comprovar, e pronto, e aí, cede recurso, ela traz muito mais detalhes, assim, não traz documentos, mas traz números de processo, tudo. Eu acho que merece realmente essa verificação na unidade das alegações do contribuinte. Então, eu acompanho. Pagano. Acompanha a relatora. Evandro. Acompanha a relatora. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Luciano. Com a relatora. Também, convertido em diligência, unanimidade. Item 112, ainda da Paula, Mercado e Açougue, tudo de bom, limitada. Bom, esse também é um caso de exclusão do Simples Nacional, mas em virtude do contribuinte ter praticado o crime de descaminho. Eu vou direto para o voto também, porque já está bem explicado, né, o motivo e o objeto do processo. Então, a folha 5, há uma preliminar de nulidade aí. A recorrente requer a nulidade do presente processo sob a alegação de que foi punida 2 vezes pelo mesmo fato, o que significaria bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Sobre essa questão, as alegações da recorrente não merecem acolhida. No direito tributário, ocorre bis in idem quando o mesmo sujeito ativo tributa o sujeito passivo mais de uma vez pelo mesmo fato gerador. A exclusão de ofício do Simples Nacional, no entanto, é a medida que impõe às pessoas jurídicas que comercializarem mercadorias objeto de descaminho por força do artigo 29, inciso 8º, inciso 7º da Lei Complementar 123 de 2006. Como se vê, não cabe a alegação de bis in idem nesse caso, vez que não houve tributação pelo mesmo fato gerador, mas simplesmente a exclusão de contribuinte de um regime favorecido por não possuir os requisitos demandados por lei. Quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparo. Como já esclarecido, as discussões acerca do auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal, e aí o número, né, foram objeto do processo administrativo de final 18/20 de 2010 e 63, o qual já foi definitivamente julgado. Salienta-se que a recorrente, mesmo tendo sido devidamente intimada a se pronunciar sobre o auto de infração que ensejou sua exclusão do Simples, preferiu não impugná-lo, tendo precluído seu direito de fazê-lo. Aqui eu ressalto que tem nos autos a intimação do auto de infração, então eu fiquei tranquila nesse sentido. Quanto à irregularidade do despacho decisório, objeto deste processo administrativo fiscal, alega a recorrente que a ausência de assinatura do delegado da Receita Federal no despacho decisório que declarou a exclusão da empresa do regime de contribuição do Simples Nacional ensejaria sua nulidade. Ocorre que tal alegação não procede, como se verifica pela assinatura do delegado da Receita Federal no documento, a folha 24. Eu colo aí para vocês verem que o documento está assinado. Diante de todo o exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Debates abertos, ou se vamos ao voto de cada um. Ninguém se manifestando, Marco. Acompanhe, presidente, integralmente. Pagano, por favor. Com a relatora. Evandro. Acompanha a relatora. Júnior. Com a relatora. Conselheiro Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Luciano. Acompanha a relatora.
Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negado o provimento. Item seguinte ainda com a Paula, item 113, Metalúrgica Alvorada Limitada. Por favor, Paula. Sim. Esse também é um caso de exclusão do Simples Nacional, mas dessa vez por haver débitos com a Fazenda Pública. Eu vou direto para o voto, a folha 3. O recurso apresenta os requisitos de admissibilidade, então eu conheço. Bom, o objeto do presente processo é a exclusão da recorrente do Simples Nacional por meio do ADE 766254 de setembro de 2012, ele está às folhas 18, a folha 8. Em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da contribuinte, nos termos do artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123. Eu coloco aí a relação de débitos para que a gente tenha conhecimento. De acordo com o artigo 4º do referido ADE, a recorrente teria 30 dias a partir da sua intimação para quitar os débitos que ensejariam a sua exclusão do Simples Nacional. Conforme edital eletrônico acostado aos autos, a folha 48, o início do prazo para que a recorrente regularizasse os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional teria início no 15º dia a partir da data de sua publicação, ou seja, em 16 de novembro de 2012. Nesse sentido, a recorrente teria até 18 de dezembro de 2012 para pagamento dos débitos que ensejaram a emissão do referido ADE. Conforme se verifica pelos comprovantes acostados às folhas a folha 95, o débito em comento foi adimplido em 26 de dezembro, ou seja, após o prazo legal concedido para sua regularização. Eu ponho aí, inclusive, o DARF e o comprovante de pagamento. Assim, tendo a recorrente débitos de exigibilidade não suspensa junto ao INSS ou às fazendas públicas e não verificadas quaisquer hipóteses para afastamento do artigo 17, inciso 5º da Lei Complementar 123, dentro do prazo legal, a exclusão do Simples se efetiva. Por esse motivo, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Assim, foram alguns dias só, mas, infelizmente, a lei estabelece o prazo de 30 dias, então, não tive outra forma senão negar o provimento nesse caso. Marco. Na própria peça recursal que a relatora falou, ela reconhece isso, então acompanho. Pagano? Só uma pergunta, ela pagou os débitos, doutora Paula? Microfone, Paulo. Ela de fato pagou, considero, mas fora do prazo. Então, ela pagou, né? Pagou. Ela teria até o dia 18 de dezembro e pagou no dia 26 de dezembro. Infelizmente. Eu tenho um voto já do mês antigo, pela razoabilidade, inclusive porque eu entendo que o processo administrativo do decreto 7235, ele suspende, né, a qualquer ato de exigibilidade. Eu voto por dar provimento ao recurso. Eu sei que acho que a minha decisão é única, mas eu preciso manter a coerência com o mês passado. Ok, Pagano. Conselheiro Evandro. Eu vou acompanhar a relatora. Júnior. O relator. Conselheiro Wilson. Acompanha a relatora. Luciano. Com a relatora. Eu também com o relator, por maioria de votos, vencido Pagano, negado provimento e excluído do Simples Nacional. Prosseguido, Paula, item 114, ômega, consultoria e assessoria. Isso. Esse também é o mesmo caso, uma exclusão do Simples Nacional, por existência de débitos com a Fazenda Pública. Eu vou direto para o voto, a folha 3. O recurso eu conheço por apresentar os requisitos de admissibilidade, e o objeto do presente processo, como eu já disse, é a exclusão da recorrente do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em nome da mesma. Aqui, eu já vou direto para o final do voto. A contribuinte alega que ela regularizou sua situação fiscal dentro do prazo legal de 30 dias da decisão que indeferiu a sua opção pelo Simples, anexando aos autos cópias dos DARFs de pagamento, está lá as folhas 10 e 12, dos referidos débitos com exigibilidade não suspensa. A DRJ, no entanto, reconhece os pagamentos realizados, mas verificou um resíduo no valor de R$ 26,21, referente aos juros incidentes sobre a multa por atraso na entrega de DCPF
e está lá a folha 9, que só foi pago em 13/2/2015, data posterior ao prazo limite para regularização dos débitos. Em seu recurso voluntário, a recorrente não contesta esse débito e tampouco apresenta quaisquer razões fáticas que justificassem a falta do pagamento desse resíduo de R$ 26,21. E por esse motivo, então, eu não vi outra alternativa senão negar provimento ao recurso voluntário. E vou dizer assim, com muito pesar, porque R$ 26 excluía a recorrente do Simples, mas eu fui coerente na aplicação da norma. Bom, alguém quer falar? Abstraindo essa situação, né? Infelizmente ou felizmente, a lei é essa, né? Se você passa numa rodovia que está prevista a 100 km por hora, você passa a 102, você é multado da mesma forma que quem passa a 118, né? Então... Esse é o problema. Se a gente abrir exceções, qual é o limite das exceções, né? Esse é o problema, né? As regras, aliás, o Simples Nacional criou até o prazo de 30 dias para se regularizar, né? Então, deu esse direito para os contribuintes, mesmo em situação indevida, eles têm um prazo para regularizar. Então, se a gente começar a abrir exceções, sabe-se lá quando é que, de valor ou de prazo, sabe-se lá quando... É impossível que foge ao Estado, nós estamos vinculados à lei, né? Marco? Sim, acompanhe, presidente. Conselheiro Pagano. Infelizmente, acompanho. Evandro? A questão é que fica difícil abrir exceção, porque aqui foram R$ 26, mas aí você começa a discutir se for 100, se for 200, se for 1.000, se for 1.500. É o que eu acabei de falar, não dá para saber, né? Foi no 31º dia, tudo bem, a gente deixa passar. Se for no 33º, aí a gente começa a complicar. Então, acho que a gente tem que observar a lei, infelizmente, nesses casos, e aplicá-la, né? Então, eu vou acompanhar aí a relatora. Conselheira Júnior. Também acompanho a relatora. Wilson? Acompanho a relatora. Luciano? Acompanho a relatora com pesar, presidente, mas vamos lá. Eu também acompanho a relatora por unanimidade de votos, negado provimento e excluído do Simples Nacional, né, Paulo? Sim, tem que ser, presidente. Sim. Nacional, ok, só para anotar aqui. Prosseguindo, pelo conselheiro Luciano, item 115 da pauta, arte som, sonorização. Pode disponibilizar o voto, um breve relato e partir para o voto. Microfone, Luciano. Ele já está disponível, presidente. Eu vou só fazer ler o relatório aqui, um breve relatório. Arte e som, né? 115. Só um minutinho, por favor. Aqui. Isso, perfeito. Trata-se de um recurso voluntário interposto em fase de decisão da RJ de exclusão de Simples Nacional. O motivo seriam débitos não existentes com exigibilidade não suspensa. Artigo 17, inciso 5º, Lei Complementar 123. A impugnação, a contribuinte disse que não é devedora, que não deve haver um equívoco, mas alega também que tem feito os pagamentos em atraso. Alega que o parcelamento da Lei 10.522 seria a solução para a quitação do débito. A DRJ declara que é a aplicação da lei, ou seja, está devendo, o parcelamento citado não alcançaria os débitos do Simples e deveriam ter sido juntadas outras provas na impugnação. A contribuinte apresentou recurso voluntário, dizendo que não está adimplente, pois está pagando as parcelas atrasadas, ou seja, novamente alega aquela situação, né? E que deve ser alterada a informação cadastral, consta como ativa com parcelamento rescindido, que é o caso dela, né? E a gente não tem acesso ao sistema para alteração também. Alega que o Simples visa reduzir a burocracia, a exclusão viola a capacidade contributiva, e daí ela apresenta certidões negativas, mas alega que tem alguns meses em aberto. Enfim, vou para o voto. Lá no parágrafo 8º, trata da tempestividade, o recurso é tempestivo, então passo ao mérito. Parágrafo 9.
De antemão, é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na situação prevista na súmula 22, né? Ou seja, a indicação dos débitos, se bem que a súmula é específica para o Simples Federal, né? Mas aqui há a indicação dos débitos, tá? Parágrafo 10. Quanto à alegação de que a análise da legalidade, razoabilidade e igualdade permitiria afastar a aplicação da Lei Complementar 103, ou pelo menos parte dela, deve ser citada a súmula CARF número 2, que dispõe que o CARF não é competente. Também o artigo 26A o CARF não é competente para analisar a inconstitucionalidade de lei. Também o artigo 26A do Decreto 7.235, que prevê que no âmbito do processo administrativo fiscal não cabe aos órgãos de julgamento afastar a aplicação da lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, a menos, obviamente, que o Poder Judiciário tenha feito. No mesmo sentido, a autoridade fiscal não pode promover ato em desacordo com a lei. No mais, prevê o artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123, que o contribuinte que possui débitos com exigibilidade não suspensa não poderá recolher seus tributos na forma do Simples. O recorrente argumenta que tem tentado cumprir suas obrigações tributárias, mas alguns débitos estariam em atraso. É para se constatar que a obrigação de pagar tributo, não cumprida no prazo estipulado pela legislação tributária, é o que caracteriza a situação prevista no artigo 17, inciso 5 da lei prevista, da lei indicada. Assim, por mais que o recorrente tenha se dedicado a cumprir os pagamentos em atraso, o que é louvável, a legislação não prevê que deve ser levado em conta tal critério para análise dos débitos, não deixando margem aos órgãos de julgamento que o façam, sob pena de ilegalidade nesses atos. Assim, a requerente se encontrava devedora à época da lavratura do ADE. Não se vislumbra, nem a recorrente demonstrou, qual seria o possível dano ou ilegalidade de seu registro no sistema constar como ativa, com parcelamento rescindido e ajuizamento a ser progressivo. Por esse motivo, não deve ser o argumento acolhido. O fato de apresentar certidões negativas do ano calendário diverso da sua exclusão no Simples não tem o condão de elidir condição existente à época da constatação dos fatos e da lavratura do ato declaratório executivo. O mesmo ocorre com o pedido de parcelamento, o qual foi feito apenas em momento posterior, 2012, sendo que até o momento sequer foi informado se deferido ou não. Assim, tais argumentos não devem ser acolhidos. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso, pelos fundamentos apresentados acima. Marco. Acompanho, presidente. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Microfone. Desculpa. Com o relator. Ok. Wilson. O relator, presidente. Paula. Com o relator. Também com o relator, unanimidade, negado o provimento. Item seguinte, Júnior, sua relatoria. Item 116, Elite, Vila dos Cabanos, Sociedade Simples. Ok. Presidente, ontem, na verdade, eu tinha falado, não é que é complicado, esse processo tem uma série de fatos, mas a gente já pode ir, acho que, direto para o voto, porque eu recapitulei os fatos, então eu acho que dá para entender direitinho. Se tiver alguma dúvida, você volta. A gente volta. Preliminar. Preliminarmente, alega a recorrente nulidade do ADE 909-901, no qual constam na, aspas, relação de débitos motivadores da exclusão de ofício do Simples Nacional, os débitos do Simples Nacional da Secretaria da Receita Federal de 32 mil, período de 9 de 2013, 34 mil, período de 10 de 2013, bem como débitos não previdenciários na Secretaria da Receita Federal, no montante de 3.500. Ocorre que tais débitos já tinham sido objeto de pedido de compensação quando da emissão do ADE, e sendo assim, de acordo com a recorrente, estariam extintos sob condição resolutória da posterior homologação. Com efeito, tais débitos foram objeto do pedido de restituição e ressarcimento constante às folhas 144, em 19 de 9 de 2013, ao qual foram anexadas as declarações de compensação de folhas 163, correspondentes aos débitos que deram origem ao ADE. O referido pedido de compensação deu origem ao processo de final aí 2013-57, decidido pela DRF Belo Horizonte em 2 de 10 de 2014. Na referida decisão foi reconhecido o direito creditório
embora a compensação tenha sido considerada como não declarada pelos seguintes motivos. Aspas. Da declaração de compensação. Junto ao pedido de restituição, o contribuinte também apresentou uma declaração de compensação em formulário, folha 116. Tal decump utiliza como origem dos créditos os valores recolhidos indevidamente na fonte, conforme analisado nos parecer. A Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Simples Nacional, dispôs em seu artigo 21, parágrafo 5º, que a compensação seria regulamentada pelo Comitê Gestor. Entretanto, a resolução do Comitê Gestor do Simples, número 94, de novembro de 2011, que regula a compensação, demanda que tal procedimento deva ser efetuado mediante aplicativo disponibilizado no portal Simples Nacional. Estabelece uma importante vedação no parágrafo 4º do artigo 119. Será vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional. Ou seja, primeiramente, temos que a compensação no âmbito do Simples Nacional é efetuada diretamente no próprio portal do Simples, o que já invalidaria a DECOMP, formulário apresentado pelo contribuinte. Mais importante ainda é a vedação contida no parágrafo 4º, que estabelece que os créditos não apurados no âmbito do Simples Nacional não podem ser aproveitados para a extinção de débitos gerados nessa sistemática. Como já dito, o referido parecer foi emitido em 2/10/2014 e o ADE no dia 3/9/2014. Uai, eu tô... Peraí. Tá certo, isso mesmo. Pensei que eu estava fazendo confusão. Em outras palavras, no momento em que é emitido o ADE, os débitos estavam extintos, uma vez que a condição resolutória da compensação só aconteceu um mês depois, por meio da decisão que concluiu como não declarada a compensação. No entanto, conforme será demonstrado a seguir, a própria Receita Federal imputou o crédito reconhecido do referido parecer ao pagamento dos mencionados débitos. Sendo assim, a norma prevista no parágrafo 3º do artigo 59, eu aplico, a qual dispõe que, aspas, quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Então, só para esclarecer, ele tinha feito o pedido de compensação. Então, o que eu estou entendendo é que, como o ADE foi emitido antes de ter analisado o pedido de compensação, eu entendo que está com a exigibilidade suspensa, no mínimo, até que seja concluído para eu declarar que não. Então, eu entenderia, nesse caso, pela nulidade do ADE. Mas, como vocês vão ver, a própria Receita Federal fez essa imputação. Vamos lá. A decisão recorrida considerou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, uma vez que a compensação que motivaria a extinção dos créditos constantes do ADE foi considerada não declarada no âmbito do processo 2013-57. Além disso, os débitos relativos à multa por atraso na entrega da DCTF não teriam sido contemplados no referido pedido. Confira-se. Aspas. A solução da questão requer a análise do procedimento de compensação demandado pelo contribuinte no processo 2013-57. Consultando-se aqueles autos, é possível concluir que os débitos motivadores da exclusão nacional não foram compensados. Explica-se. Em primeiro lugar, não consta daquele processo declaração de compensação atravessada nas folhas 8 do presente processo, documento este que contemplaria débitos das multas por atraso da DCTF. Dessa forma, não há comprovação de que tais débitos teriam sido regularizados através do procedimento de compensação. Além disso, às folhas 126 e 127 do processo número tal, foi anexado o despacho decisório que contempla a análise dos pleitos de restituição e compensação do administrado. Naquele documento, é possível constatar que, apesar do crédito requerido ter sido reconhecido, a única declaração de compensação pleiteada naqueles autos foi considerada não declarada. Ocorre que a própria Secretaria da Receita Federal comunicou ao contribuinte que os créditos apurados no processo 2013-57 seriam utilizados
na compensação dos débitos em aberto. Tal comunicação foi realizada em 21/10/2014, antes, portanto, de transcorridos os 30 dias da data da ciência do ODE. Foi 30/9/2014. E aí eu transcrevo aí a comunicação que foi feita lá em Ambaituba. Lá. Encaminhamos em anexo o parecer 752, DRF Belo Horizonte. Informamos que, quando das verificações preliminares para a restituição do valor pleiteado ao processo em epígrafe, constatou-se a existência de débitos administrados pela Secretaria em aberto, conforme o extrato do processo em anexo. Com fundamento na IN RFB 1300, informamos que o valor do crédito reconhecido será compensado no limite do crédito deferido. Para manifestar-se quanto à compensação, fica a Vossa Excelência notificada a comparecer no endereço abaixo, por causa da ciência dessa. A não manifestação implicará na concordância do procedimento de compensação. Conforme se verifica pelo documento de folha 171, a empresa manifestou expressamente sua concordância à imputação do pagamento. Aí eu copio aí. Vem por meio dessa, tarará, concordamos com o processo, com o crédito processo que seja usado para pagamento. Da mesma forma, quanto às multas, verifica-se que essas foram objetos de compensação em 9/10/2010, folha 160, portanto, dentro do prazo de 30 dias do recebimento do ADE. Uma vez reconhecida a existência do crédito do sujeito passivo, não faz sentido submetê-los ao efeito da exclusão do simples, em razão de erros quanto ao pedido de compensação, especialmente quando o Código Tributário Nacional autoriza a imputação de crédito por parte da autoridade administrativa. E aí eu transcrevo o artigo 63. O indébito recolhido pelo contribuinte reconhecido pela Receita Federal era superior ao montante total dos tributos e das multas devidas. Conclusão, em face do exposto, dou provimento ao recurso. Alguém quer se manifestar? Estou olhando o processo aqui, e também, como já comentado antes, Júnior, eu estou olhando outro processo, né, o 2013, 57, né? E a questão toda é que tem toda essa discussão lá no outro processo do direito creditório, da compensação, inclusive teve já o pagamento do saldo, da restituição, inclusive já está arquivado o outro processo, né? Então, e aí até eu estava olhando os documentos ali que tu traz, alguns elementos, né, e eles batem ali com as informações do outro processo. Então, eu acho que está bem tranquilo mesmo. Não sei se tu teve acesso aos documentos do outro processo ou foi só elementos trazidos pelo contribuinte. Foi só elemento trazido pelo contribuinte. Mas como ele juntou a decisão, e a própria decisão do DRJ fazia menção, e depois ele junta também no recurso, que foi o que eu achei mais relevante, a imputação que a própria Receita fez. Então, ou seja, ele compensou, ele não podia. Mas a Receita pode fazer a imputação, né? Ela não tem problema. E aí ela fez, efetivamente, comunicando para ele, falou, ok, você teria que fazer uma restituição, existem esses débitos. Essa imputação foi feita antes do DE, e em relação às multas do imposto de renda na fonte, ele foi lá e fez a compensação a ele, nesse caso, no prazo de 30 dias. Então, a princípio está tudo tranquilo. Eu olhei o outro processo e está batendo as informações. O outro processo ele acaba se resolvendo na justiça até, né? Não sei se tu sabe disso, né? Você está dando provimento. Estou dando provimento. O Wilson, você quer se manifestar? Vocês julgam bastante nas suas turmas, casos desse tipo? O caso, na verdade, a unidade, na verdade, ela se deu ao trabalho de fazer a imputação, porque é complicado, né, você pegar e trabalhar com tributo federal, tributo municipal, estadual, né? Então, por isso que tem a compensação que é feita lá no próprio portal. Nesse caso, a unidade se prestou a fazer a análise do crédito, fez a imputação, e como a própria relatora disse, confirmado, né, pelo colega Marco lá, o crédito, na verdade, é maior do que o débito dela. Então, cobre, né? E como ela fez, não deveria ter feito, no meu entender, né? Mas como fez, eu acho que não está bem garantido aí. Eu pedi a palavra do Wilson, porque nas turmas que ele trabalha, o julgamento constantemente julga isso, né? Então, vamos lá. Continuando, Marco, acompanha o relator, Pagano? Acompanha. Pagano, acompanha? Relator. Evandro? Acompanho.
O Wilson já disse, mas pode repetir. Acompanhe a relatora. Paula. Acompanho também. Luciano. Com a relatora. Bom, eu também acompanho, por unanimidade, então, dado o provimento, mantendo a contribuinte no regime do Simples Nacional, né? Da exclusão. Vou dar um intervalinho de 5 minutos para um cafezinho, já voltamos.